aqui no estúdio nós temos o prazer de receber o presidente da Câmara de Vereadores, Tico Kuzman, para uma entrevista especial e uma conversa com você, ouvinte da Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo, vereador. Que bom que o senhor estará aqui para uma conversa com a audiência da Jovem Pan News. Muito obrigado, eu agradeço esse convite, é um prazer estar com vocês, conversando com os ouvintes. E como já viram, a Câmara começou muito intensa esse ano, né? Tudo é recorde, inclusive o número de representações nesse início. Pois é, já chegou pegando fogo e inclusive tem sido, de certa forma, né, uma tônica não só da Câmara de Curitiba, mas a partir desse ano há uma percepção, né, do campo político e também dos eleitores sobre esse desvio, digamos, né, além dos embates dos projetos, aquela tradição de oposição e governo discutirem ali medidas, as pautas ideológicas, os recortes de redes sociais chegando muito à tona, e essas representações têm a ver também com essa questão de um clima mais aceso ali, né, mais intenso, digamos, nos debates que são ideológicos, políticos, que envolvem polarização. Qual é a leitura que o senhor tem em relação a isso? A Câmara, principalmente, que teve uma renovação muito grande, né, tanto do quadro de vereadores, quanto da idade também dos vereadores que chegaram. Exatamente, acho que é importante destacar essa renovação na Câmara Municipal. Então, dos 38 vereadores eleitos, 20 são novos e 16 não foram reeleitos, né? Então, 4 não estavam participando. Então, dos 38, 20 vereadores novos de primeiro mandato, né? Novo mandato na Câmara Municipal. E começamos com os vereadores, tanto os novos quanto os reeleitos, apresentando bastante projeto na Câmara Municipal. São cerca de 200 projetos de lei que já foram apresentados nesses primeiros 60 dias. E esse debate no plenário é o reflexo da sociedade, aquele debate que a gente vê em casa, aquele debate que a gente vê no trabalho, aquele debate que a gente vê na rua, está acontecendo também na Câmara Municipal. Então, muitas pautas que são tratadas, que são discutidas, que são faladas, tem esse reflexo dessa discussão nacional, dessa polarização nacional. Então, isso também está acontecendo na Câmara Municipal. A gente vê, por exemplo, vereadores que não estão chegando agora, que já estão há um certo tempo, como o Pírio Petruzzello, por exemplo, que já expressaram ali um certo incômodo também, né, com essa questão, muitas vezes, dos recortes das redes ou do discurso que ele considera um pouco produtivo, né, em relação ali à moção de aplauso para o movimento de direita ou de esquerda. Tomar espaço, o senhor vê com naturalidade, então, acredita que são os tempos? É o tempo, né, e talvez esse início de mandato também seja mais aflorado, todos os vereadores querendo se posicionar hoje as redes sociais influem bastante no mandato também, a participação das pessoas, dos eleitores, então dizem aquilo que gostam pro vereador, então às vezes o vereador faz um discurso, faz um recorte, coloca na rede social, é aquilo que o eleitor dele quer. Talvez não seja o que toda a sociedade ou a maioria das pessoas queiram, mas é aquilo que o seu eleitor deseja de ouvir, deseja que o seu vereador se posicione sobre tal assunto na Câmara Municipal também, não só nas redes sociais. Então esse é um reflexo daquilo que nós estamos vivendo, não só na Câmara de Curitiba, como na Assembleia, na Câmara Federal, em todos os poderes legislativos do Brasil. E como é que a gente faz para balancear isso, né? Porque, como você disse, muitas vezes não é o que a sociedade, de um modo geral, quer ver na Câmara de Vereadores. A gente sabe que, inclusive, algumas medidas já foram tomadas, uma polêmica que não se restringe, como você bem destacou, à Câmara Municipal de Curitiba. Eu acho que o Legislativo, de um modo geral, o próprio Congresso Federal, né, limitando essa questão do uso de bonés, de camisetas, até de cartazes, para defesa e de pautas que são muito pessoais, né, uma guerra mesmo de narrativas. E aí a gente tem aqui na Câmara Municipal de Vereadores, inclusive, o posicionamento de alguns dos legisladores dizendo que o que a gente quer ver é esses projetos todos que estão sendo elaborados em pauta e não moção de aplauso, por exemplo, né? É só uma lacração ou, de fato, a gente tem como balizar e tentar colocar em discussão, em pauta e dar enfoque para o que realmente é importante ainda dentro do Legislativo? É difícil dizer o que é importante para todos, né? Para cada um dos 38 vereadores ou para cada um desses eleitores. Para a maioria. Para a maioria, né? Para a maioria, eu acredito que é a discussão da cidade, né? Que a Câmara Municipal, que os vereadores possam estar discutindo aquilo que afeta diretamente o cidadão que mora em Curitiba e que trabalha em Curitiba. Acho que isso que importa, né? O que essa discussão me traz de benefício na minha cidade, para a cidade que eu moro. Essa é a discussão, eu diria que o mais importante no meu ponto de vista é esse, mas cabe a mim como presidente tornar uma sessão democrática. Então eu sou o presidente de todos os vereadores que foram eleitos
pela sociedade. Então, cabe a mim garantir que todos possam utilizar os seus espaços que têm direito na Câmara Municipal, e também cabe a mim fazer com que a sessão, o rito da sessão aconteça plenamente, ou seja, que nós temos um pequeno expediente onde os vereadores falam por 5 minutos daquele assunto que ele quiser, que levam pessoas para serem homenageadas, e também depois nós temos a ordem do dia, que são os projetos de lei que são votados. Depois disso, temos a segunda parte, que são os requerimentos, que também são importantes. Então, cabe ao presidente organizar a sessão de uma forma que todo esse tempo da sessão seja preenchido e seja ocupado pelos vereadores. Não posso só colocar projeto de lei e deixar de votar os requerimentos, que são requerimentos que às vezes são importantes, que precisam ser votados. Tem os votos de congratulações, mas tem requerimentos de formação de frente parlamentar, requerimento de audiência pública, tem outros requerimentos que também precisam de votação. Então, cabe, como presidente, a gente tentar mediar e fazer esse equilíbrio. Ou seja, importante até... Desculpa, Camila, é importante trazer, porque a gente recentemente registrou aqui, inclusive, né, uma vereadora da casa que questionava, a vereadora Laís Leão, salvo engano aqui, a questão da Câmara não estar votando projetos. O senhor está falando exatamente sobre isso, sobre o equilíbrio de você ter as manifestações e ter a garantia de que os projetos também são apreciados, mas existem sugestões à Prefeitura, outras movimentações. A Câmara tem começado bem, tem tido avaliação de projetos relevantes nesse começo do ano. Como é que o senhor tem visto esse equilíbrio, então? Exatamente. O nosso papel é o equilíbrio. Justamente essa crítica foi sobre a última sessão antes do Carnaval, em que nós teríamos muitos requerimentos para serem votados na segunda parte da hora do dia, e se tivéssemos uma sessão com muitos projetos, não chegaríamos naquele tempo, e esses requerimentos ficariam acumulados para a próxima segunda-feira, onde já temos mais de 40 requerimentos para votar. Então, por isso a gente organiza a sessão para que a gente tenha tranquilidade para chegar nesses pontos da sessão também. A Câmara foi produtiva, eu acredito, 12 sessões nós tivemos no mês de fevereiro, uma delas para a abertura dos trabalhos legislativos, com a presença do prefeito Eduardo Pimentel, falando sobre o plano de governo, sobre suas propostas. Tivemos também, dessas 12, 2 sessões que foram audiências públicas para a prestação de conta da Prefeitura e da Câmara à sociedade, uma delas sobre o orçamento da cidade de Curitiba do último quadrimestre do ano passado, e também sobre a saúde do último quadrimestre e também o fechamento do balanço da saúde do ano passado. Então, 2 audiências públicas oficiais que são previstas na lei, que foram durante as sessões, e aprovação de outros projetos que também são importantes para a cidade. Na verdade, essa questão de importante depende quem está sendo beneficiado com essa lei. Que nem tivemos uma lei que atualiza uma lei de 2010, 2013, se não me falha a memória, que foi uma iniciativa agora do vereador Noriceto para atualizar a lei do TDAH. Então, para as pessoas que estão nessa causa, que militam nessa causa, que dependem desse assunto, esse projeto foi muito importante. Talvez para outras não tenham tanto interesse. Tivemos uma lei também do vereador Pierre, que você citou aqui, que atualiza, amplia o número de capacidade de público para pequenos eventos. Então, hoje, para ser considerado um grande evento, tinha que ser até acima de 2.000 pessoas, já era um grande evento. Atualizamos para 4.000. Então, até 4.000 não é um grande evento, então tem menos burocracia para ser realizados os eventos na cidade de Curitiba. E tivemos requerimentos importantes que votamos para regime de urgência, como o regime de urgência ao projeto do prefeito Eduardo Pimentel para implantar em Curitiba o Vale Creche, que precisava uma autorização do Legislativo. Então, esse foi um requerimento que a gente vota na segunda parte da ordem do dia. Então, não é às vezes porque não é um projeto de lei que não tem importância. Tem importância e também traz um reflexo na sociedade daquilo que a gente está votando. E votamos agora na última quarta, que eu falei naquela sessão, tínhamos também 2 requerimentos importantes para serem votados, requerimentos de urgência para 2 projetos de iniciativa do Executivo, que trata dos eventos que acontecem na cidade. Nós aprovamos no ano passado 2 leis do vereador Marcelo Fachinello, que hoje é secretário, autorizando ou permitindo que nos eventos esportivos tivessem publicidades diferentes daquelas que já tem no município, e também para que pudessem haver comércios, venda de produtos dentro desses eventos. Dou um exemplo, evento de BMX, lá no nossa pista de BMX, que é a melhor do Brasil, que nós temos no Cajuru. Então, antes vinha fazer um evento de BMX, aquela empresa organizadora, as empresas patrocinadoras não poderiam colocar os seus banners, as suas logomarcas naquele evento. Então, com essa lei do Marcelo Fachinello, nós passamos a ser permitido esse tipo de evento. E também as empresas de BMX que vendem peças, que eram patrocinadoras, não podiam vender peças relacionadas
fazer o evento no local de evento. E isso prejudica muito os eventos em Curitiba. E agora o prefeito mandou uma lei atualizando essa lei, modificando para que isso passe a valer para todos os eventos, não só eventos esportivos e eventos culturais. E é uma lei que nós temos que votar com emergência, por isso a necessidade de votar o requerimento de urgência naquela última quarta-feira, porque nós temos agora, dia 15 de março, o evento da Red Bull. E essas alterações são importantes para que esse evento, primeiro no Brasil, um evento a nível mundial, aconteça em Curitiba. Bem lembrado, esse é um evento que, como você bem destacou, ele acontece em pouquíssimas cidades, né? Curitiba foi escolhida, e é interessante o exemplo do evento da BMX aí, que é uma modalidade, né, de bicicleta, que parece que é um projeto de lei que beneficia pouquíssimas pessoas, mas quando você explica pra gente, a gente consegue compreender que, na verdade, o retorno financeiro ele é muito maior, né? Então, é importante que realmente os vereadores tenham esse olhar atento para essas questões que vão trazer um reflexo maior para a comunidade. A gente entende, com essa explicação do que já foi feito esse ano, presidente, que o rito que existe hoje dentro do legislativo, ele faz então com que o assunto que é realmente do interesse público, ele prevaleça nessa disputa, né, de polarização e de realmente narrativa que a gente tem hoje dentro da política. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre o que já foi feito, né? As comissões permanentes, a gente sabe que a instalação é sempre muito burocrática, é um passo fundamental ali quando a gente está falando de uma nova legislatura. Como é que está esse processo? Vocês já finalizaram? Agora a gente já está realmente com tudo organizado para dar encaminhamento, de fato, a esses projetos, ao que esses novos vereadores, inclusive, estão colocando em pauta? Exatamente. Acho que o exemplo das comissões permanentes mostra também o que é a Câmara Municipal, o que é o Poder Legislativo. Então, às vezes, não é só no plenário, só na discussão dos projetos, dos requerimentos. Para a formação das comissões permanentes, como você falou, é complexo, porque precisa um diálogo entre as lideranças, entre os partidos, entre os blocos partidários, para ver qual a composição, que a ideia é contemplar que o vereador vá para aquela comissão que ele tem uma afinidade, que ele tem uma afinidade com segurança, que ele participe dessa comissão de segurança. Mas tem umas que são, desculpa interromper, mas tem umas que são mais disputadas. Por exemplo, esse ano a gente tem aqui, eu até vou adiantar porque a gente está chegando aqui na nossa meia hora, discussões fundamentais, questão do transporte, licitação do transporte público. O prefeito de Curitiba já apontou plano diretor, né, como uma das suas 3 prioridades dentro da Câmara de Vereadores, e é natural que os espaços onde esses debates possivelmente aconteçam com as comissões tenham ali um desejo maior de participação. Com certeza, e por isso que precisa ter desse diálogo fora do plenário também. E isso são os projetos, para a gente colocar um ponto nos projetos. Então, os projetos, além de ter a questão regimental, da gente cumprir a sessão, os projetos do ano passado, a maioria deles são mais complexos, que já não foram votados porque não há um consenso dos vereadores. Então, a gente procura sempre conversar com a liderança de governo sobre o projeto. O vereador me pede um projeto para ir para a pauta. Já conversou com o líder, conversa com ele para ver se tem um consenso, se tem um ok. Se não tiver um ok, eu posso colocar do mesmo jeito. Mas o vereador não quer que o projeto vá para a pauta e não passe. Claro, então, por isso que às vezes não entra em votação. A postura política, então, né? é fácil a gente ver, tem 100 projetos, 150 projetos na legislatura passada, mas já não foram porque não há um consenso. Então, a gente busca esse consenso junto com o executivo olha os projetos independente de quem for, se é base, se é oposição, e tenta adequar aquilo que está no plano de governo, aquilo que o executivo pensa também. Porque não adianta a gente aprovar um projeto e aí não ser executado. Dou exemplo aqui, a minha lei que a gente criou em 2015, que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública em Curitiba. Até agora não foi feito. E agora nós tivemos uma reunião na semana passada com o secretário Rafael Viana, Defesa Social e Trânsito, e o prefeito Eduardo Pimentel falou que esse ano vai tirar. Mas a gente aprovou um projeto, criou uma expectativa na sociedade e não saiu do papel. Então essa é a dificuldade de não ter um consenso. Então a gente busca um consenso para que o projeto vá para a pauta, ou que tenha a liberdade dos vereadores votar, que o executivo deixe livre essa questão, ou que tenha um consenso no projeto para aprovação. Eu vou chamar a questão do transporte porque ela parece ser o grande tema do ano dentro da Câmara de Vereadores, pelo menos do ponto de vista da Prefeitura, e a expectativa que se gerou em toda a população, porque segundo a Prefeitura a tarifa baixa a partir do momento, tarifa de ônibus, que a gente tiver uma revisão dos contratos estabelecidos, né? É lá que será possível. Como é que o senhor vê esse caminhar dentro da Câmara de Vereadores dessa proposta da questão do transporte ao longo desse ano? O prefeito tem falado bastante, você também reforçando isso é importante. Eu acho que é o maior desafio da Prefeitura essa nova licitação do transporte, que ela foi
feita por 15 anos, vence esse ano. A Prefeitura já iniciou os trabalhos contratando o BNDES, que é neutro, para formatar o modelo da licitação, e a Câmara Municipal vai estar junto, sim, alinhado à Prefeitura ou ao lado da Prefeitura, buscando orientar, buscando passar sugestões. Estamos conversando também com o vereador Sergio do Poço, que é o líder do prefeito, com o vereador Marcelo Facnello, que hoje é secretário de Governo, de repente para termos uma comissão na Câmara Municipal específica para poder acompanhar essa licitação. É tão legal, nós fizemos entrega de 40 ônibus novos na semana passada com o prefeito Eduardo Pimentel. É tão legal você ver um ônibus moderno que polui menos, que tem câmera de segurança, que pode registrar e combater a criminalidade, combater o assédio, que tem carregador de celular, tem mais conforto para a população. Então essa licitação de transporte, a nossa esperança é essa, que ela traga mais conforto para a população, que ela traga ônibus mais modernos, mais rápidos, menos poluentes, e também que no final o preço da passagem possa reduzir. Mas tem um prazo? Desculpa, só para saber se tem um prazo a respeito disso. O prazo para a licitação é esse ano, né? Esse ano que vence o contrato. Então até o final de 2025 nós temos que ter já uma nova licitação e um novo contrato. Mas não tem pressa por parte da Câmara, entende que tem tempo? Tem por pressa, tem pressa por parte da Câmara e por parte da Prefeitura. Então nós estamos conversando. Essa comissão seria para quando, essa comissão que o senhor mencionou, a parte? Nós estamos conversando com o Executivo para a formatação dessa comissão. Por mais que já tenhamos, que nem você falou, essa comissão, as comissões na Câmara Municipal, temos comissão de segurança, comissão de serviço público, comissão de Constituição e Justiça, que já podem sim se aprofundar nesse tema também. E essa é uma das funções das comissões, né? E é até importante a gente cobrar, né, essas datas, porque usando aqui o exemplo do que aconteceu a nível estadual com os pedágios, a gente já sabia de antemão quando eles acabariam, já se tinha também ali comissões, frentes que discutiam o assunto, mas o resultado foi que acabaram os contratos e a gente ainda não tinha um novo modelo aprovado, um consenso, e ficaram mais de 2 anos, né, em processo de discussão até que de fato a gente tivesse essa retomada, e querendo ou não isso custou vidas. Quantos acidentes aconteceram, né, por falta de manutenção? A gente está falando aqui de um outro assunto que também é muito importante, eu diria que é um dos mais importantes da cidade, que é o transporte coletivo, especialmente em Curitiba, que é considerada modelo. E quando a gente fala em modelo, também é importante destacar isso, porque são contratos longos, demora para a gente sentar na mesa e rediscuti-lo, e há uma grande expectativa quando a gente fala nessa discussão, porque Curitiba ficou com esse crédito, né, de ser modelo em transporte coletivo, mas se a gente olha para a realidade de outras grandes cidades, de outras capitais, na verdade é muito defasado o que a gente tem aqui, né? É lamentável que a gente não tenha um transporte realmente de massa, né? Um metrô, um VLT, que seja. E quando a gente olha para os nossos ônibus, também não tem ônibus elétricos de uma forma massiva ou que sejam movidos a algum outro tipo de combustível. E a gente vê a prefeitura colocando dinheiro público na compra desses novos ônibus que são mais modernos. Por que não exigir da empresa, né? Como é que a gente explica para a população que é a gente que está pagando dobrado por isso? Então, quais são as principais preocupações? E a gente pode ter essa segurança de que, de fato, está sendo discutido e vai ser colocado dentro desse contrato, né, as mudanças que são necessárias e importantes para a gente continuar sendo modelo em transporte coletivo? Primeiro acho que eu vou pelo teu final, que você no final você falou para a gente continuar sendo. Eu acredito que Curitiba ainda é o melhor transporte público entre as capitais, entre as cidades, ainda é referência, ainda é exemplo. Porque eu uso o transporte pelo menos uma vez por semana, então eu acredito que é o melhor transporte público e pela referência, só você vê o preço... O ônibus que o senhor usa é elétrico? Isso. Não é não. Mas tem ainda ar-condicionado? Mas qual capital que nós temos ônibus elétrico? São Paulo começou a implantar agora com a ajuda do governo. Mas se a gente é modelo, é justamente essa que é a questão, presidente. O comparativo que eu faço nem é com outras capitais brasileiras. Melhorar, sim. Eu tive recentemente, por exemplo, na Cidade do México. Na Cidade do México, todos os ônibus são elétricos. Eu tive em La Paz no ano passado. Todos os ônibus são elétricos. Você tem um sistema de teleféricos. Se você olha para outras grandes cidades, porque Curitiba, a gente tem que lembrar, é a cidade mais inteligente do mundo, segundo um prêmio que a gente recebeu no ano passado. Então, a nossa comparação não pode ser com outras capitais brasileiras que estejam piores do que nós. Você comparou entre as capitais. Eu falo entre as capitais é o nosso melhor transporte. Mas essas outras capitais têm transporte coletivo, por exemplo, de metrô. Sim. Concordo que nós temos que melhorar, temos que avançar para o ônibus elétrico, né? A nossa frota, acho que isso é a grande expectativa nossa dessa licitação, que realmente seja uma frota elétrica, que seja menos poluente, que traga mais qualidade para o transporte, e também pensarmos em outras inovações para o transporte coletivo, como é o projeto que tem agora de VLT, para ligar o centro da cidade ao aeroporto de São José dos Pinhais. Temos também já expectativa, ou temos ideias ou projetos também em andamento para que tenha um VLT pela linha verde, então são
que nem você falou, projetos importantes que realmente fariam jus ao nome da cidade mais inteligente do mundo. Então temos muito que avançar, mas eu gosto de defender o nosso transporte de Curitiba em relação às outras cidades ou às outras capitais. Mas temos a avançar, e acho que o meio de a gente avançar e sair dessa licitação, desse contrato que é amarrado, que não nos permite fazer muita coisa, para um novo contrato que traga tudo isso que você falou, que traga, né, sustentabilidade, que traga mais conforto, que traga mais segurança ao serviço de quem utiliza o ônibus da cidade de Curitiba. E um dos trabalhos também que a gente está fazendo com a prefeitura é o novo Inter 2, que são obras na cidade inteira, mais de 600 milhões de reais, que visam também que além de trazer novos ônibus também, que vão ser feitos para frente, mas que o ônibus circule numa velocidade maior, num tempo menor de deslocamento para aquela pessoa que utiliza o ônibus. O nosso tempo está acabando e eu ainda preciso fazer duas perguntas. A primeira é porque, além do transporte, a prioridade é a questão do resíduos sólidos e plano diretor. Isso também a Câmara vai trabalhar com pressa no sentido de promover as transformações que a Prefeitura espera nesses dois pontos que se somam aí com o transporte como 3 prioridades de Eduardo Pimentel? Com certeza. Eu coloco uma quarta prioridade, que é a prioridade do Eduardo Pimentel, da redesenvolvimento da região central, do novo centro da cidade, que a Câmara Municipal também tem uma cadeira nessa comissão que foi criada, que é um desafio também. Aquilo que nós vamos fazer no centro, que a gestão do Eduardo e do Paulo Martins vão fazer para o centro, para a gente poder levar para os bairros. Que a população volte a ocupar o centro da cidade, que a população volte a usar o centro da cidade. São etapas a curto, médio e longo prazo, que também é um grande desafio da gestão do Eduardo, que já começou, com ações de curto prazo, de conserto das calçadas, de melhoria na iluminação. Estava ruim a situação do centro, né, presidente? Ainda está, né, mas está melhorando, né? Então com essa criação dessa comissão, desse projeto Centro Seguro, com a ajuda do governo do estado, das polícias se unindo e trabalhando, a tendência é melhorar, mas são ações a curto, médio e longo prazo. Então esse é um desafio também da gestão, que a Câmara Municipal estará ao lado da Prefeitura, apontando, fiscalizando e orientando. E o plano diretor, sim, que é aquela cidade Curitiba que nós queremos, né, para daqui 10 anos. Que continue sendo essa capital ecológica, que continue sendo a cidade mais inteligente do mundo, a capital mais igualitária do Brasil. Então isso nós vamos tratar nesse plano diretor, que diz qual é o caminho que nós queremos para a cidade, para depois possamos fazer outras leis em cima do plano diretor. A Câmara Municipal estará, sim, analisando esse processo junto com a Prefeitura, e quando chegar também na Câmara Municipal o projeto de lei, que é o momento que a Câmara Municipal discute, quando o projeto está na Câmara, a Câmara também fará audiências públicas, chamará a sociedade civil para discutir o plano diretor, e que a Câmara possa também contribuir com ações no plano diretor. Bom, e a minha segunda pergunta é a seguinte: a gente começou essa entrevista, né, falando sobre a questão do equilíbrio, né, que é manter ali todas as representações e atuações dos vereadores dentro da Câmara representados, né? A questão de quem quer sugerir, quem quer falar de questões ideológicas, quem quer analisar projetos, garantir a maioria para essa aprovação. E aí, estão me perguntando aqui pelo WhatsApp, através da audiência, essa questão da temperatura e da tônica em relação ao volume de procedimentos abertos provocados por alguns vereadores contra outros, né? No caso da Corregedoria 5, numa tacada só. E a gente está no dia 6 de março. Qual é a percepção que o senhor tem? Isso deve dar também a tônica. A gente tem um ano eleitoral, né, à frente, existem muitos discursos defendendo o ex-presidente, o atual presidente da República, que também fazem parte ali dos debates dentro da Câmara de Vereadores. O senhor imagina que isso possa ser um termômetro e que essas provocações, né, fiscalização em cima de um comportamento de um vereador e de outro, possa crescer ainda mais até o fim do ano? O meu papel na sessão é da tranquilidade, para que os vereadores se utilizem dos seus horários, mas que respeitem um regimento, que tenham ética, tenham decoro parlamentar. E também, como instituição Câmara Municipal, cabe a nós, quanto mesa diretora, assim que recebemos qualquer representação, fazemos os encaminhamentos que são possíveis, ou para o corregedor, que é o vereador Sineto Aldo, ou para o Conselho de Ética, né? Eu espero que os vereadores tenham uma percepção, a partir do momento que tivemos essas representações e abertas essas sindicâncias, que realmente vejam se está tudo de acordo com aquilo que diz as leis, as regras, se estão se cedendo ou se cederam ou não, e que possam ver se continuam naquele rumo, naquela rota, ou se possam fazer uma mudança de rota. Porque eu falei na primeira sessão dessa legislatura, é tão difícil conquistar um mandato, é tão difícil ser eleito pelo voto popular, é tão difícil representar as pessoas, ter esse direito. São 1000 candidatos na cidade de Curitiba. E depois você acabar perdendo o mandato por um ato, uma ação que você não pensou, não planejou, na hora de fazer, na hora de falar, isso pode acontecer.
Então, que os vereadores reflitam nesse sentido, mesmo aqueles que estão sendo representados ou não são representados, na verdade é uma sindicância ainda que é para apurar, não tem aqui mérito nenhum, não tem culpado ou inocente nesse momento, né? É só uma sindicância que o corregedor vai ouvir os lados e vai ver se faz sentido ou não aquilo que foi representado. Mas a partir desse momento que tem essa sindicância, que todos os vereadores, né, reflitam realmente se estou fazendo aquilo que é correto, aquilo que é o meu papel, se eu estou excedendo o meu papel, se eu estou excedendo a minha fala. Temos diversos exemplos pelo Brasil sobre a questão de decoro parlamentar. Decoro parlamentar é muito subjetivo. Então, o que você pode achar que eu estou fazendo errado nessa entrevista, você pode achar que eu quebrei o decoro falando alguma coisa nessa entrevista, ou que um comportamento e tal. Então, isso cabe aí ao plenário, né, julgar essa questão de quebra de decoro nesse momento, no momento para frente. Então, assim, seria, espero que os vereadores, né, realmente avaliem, né, o seu comportamento no plenário, o comportamento fora do plenário e façam eles mesmos que têm que fazer essa avaliação até onde está o seu limite do seu mandato que foi colocado pelas pessoas. Presidente da Câmara de Vereadores Tico Kuzma, muito obrigada por ter vindo aqui aos estúdios da Jovem Pan conversar conosco e com a nossa audiência. Sou eu quem agradece e fica um convite também para vocês conhecerem a Câmara Municipal e para a população ir à Câmara Municipal, acompanhar as sessões, segunda, terça e quarta, das 9 ao meio-dia, nós temos sessão na Câmara Municipal e aproveitar, dia 14 de março temos um multirão na Câmara Municipal da Defensoria Pública, sobre o direito da família. Então aquela pessoa que ganha até 3 salários mínimos e tem alguma questão do direito da família que está pendente para resolver na Justiça, pode procurar um mutirão na Câmara Municipal, que nós temos um posto da Defensoria para ver seus direitos garantidos. As portas aqui também ficam abertas, vereador. É isso.